Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso momento de oração. Iniciamos um momento bastante lindo, né, na nossa igreja. Iniciamos um momento da Quaresma, quarta-feira de cinzas, e vamos celebrar muitas coisas belas, muitas coisas bonitas nesse dia. Que o Senhor sempre venha em nosso auxílio. Hoje começamos esse momento um pouquinho atrasado, né? Que a gente estava já com a missa de quarta-feira de cinzas na nossa igreja matriz. Uma missa bastante especial. Muita gente nesta missa buscando, né, algo a mais para a sua vida e assim por diante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com certeza nós queremos dar um passo bastante bonito, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse tempo de penitência, nesse tempo de jejum, de caridade. É o momento da gente voltar o nosso olhar para a nossa vida. E olha só, né? Vamos viver com profundidade esse dia. Não só esse dia, vamos viver muito bem os próximos 40 dias. Vamos viver bem esse tempo de Quaresma, esse tempo em que a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos viver bem esse momento, cuidando de coisas importantes. Eis o tempo da Quaresma, eis o tempo de conversão, eis um tempo bastante lindo, maravilhoso, aonde a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor. Sabe, a gente vai colocar a nossa vida diante desse Deus maravilhoso. E eu gostaria de dizer algo para você, muito verdadeiro. A Quaresma não é um tempo triste, tá? A Quaresma não é um tempo triste. A Quaresma é um tempo de resgatar coisas lindas da nossa vida. Não é um tempo triste, é um tempo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Sabe, é de resgatar uma coisa essencial. A nossa humanidade, né? Resgatar a nossa humanidade. No tempo da Quaresma, a gente resgata uma coisa muito bonita. Sou um filho, uma filha, muito amado, querido e desejado por Deus. Então, se eu sou amado, querido e desejado por Deus, vou cuidar bem da minha vida, vou cuidar bem daqueles que Deus colocou do meu lado. Não vou deixar nada atrapalhar a minha vida, tirar a minha paz. E é assim que a gente vai vivenciando esse dia. Então, não é um tempo triste, não é. Não é um tempo fechado, não. Muito pelo contrário. É um tempo maravilhoso. A oração, o jejum, a penitência, a caridade, sabe, e farão muito bem a você. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a esse tempo que é abençoado e que é maravilhoso. Vamos juntos, então, pedir o dom do Espírito Santo para bem viver esse dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que a gente inicia esse momento. Tempo da Quaresma, tempo de você olhar para a tua vida e amar-se cada vez mais.
tempo da quaresma, tempo de olhar para a tua família e viver ainda mais o amor, o perdão, a ajuda, a partilha. Tempo da quaresma, tempo de a gente lutar contra aquilo que vai tirando a nossa paz. Tempo da quaresma, tempo de desatar nós, tempo de abandonar coisas que não farão bem, tempo de deixar de lado aquilo que atrapalha a nossa vida. Então, vamos também com o sinal da Santa Cruz colocar nossa vida diante do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje nos dá a oportunidade de estar aqui. E vamos juntos, né? E vamos juntos então também abrir nosso coração para acolher a palavra de Deus. Palavra de Deus que hoje é maravilhosa. Palavra de Deus que hoje vai nos ensinar coisas lindas. Palavra de Deus que hoje vai resgatar o essencial da tua vida para que você não viva por aí de qualquer jeito. Palavra de Deus hoje vai chamar a atenção para algumas coisas simples, mas que podem transformar a nossa vida. Palavra de Deus hoje vai chamar a atenção para algumas atitudes que, se a gente tiver, vai fazer com que a nossa vida seja mais tranquila, seja mais serena, seja melhor, seja mais leve. E eu acredito que você quer ter, né? Acredito que você quer cada dia estar melhor, estar bem, estar feliz. Então, esta quaresma vai fazer com que isso aconteça na sua vida. O evangelho de hoje é Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6, 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por Ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para ser elogiado pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, e de modo que a tua esmola fique oculta. O teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando você rezar, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E quando você jejuar, não fiqueis com o rosto triste, desfigurado, como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo
eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, a palavra de Deus. Hoje, esse evangelho, nesta quarta-feira de cinzas, quando a gente vai iniciando a quaresma, hoje essa palavra de Deus, ela vem nos trazer um sentido bastante bonito, um sentido maravilhoso para a nossa vida. E eu dizia para você que o tempo da quaresma são 40 dias, ele vai desembocar, ele vai te levar lá para a Semana Santa. O que nós estamos iniciando hoje, nós vamos finalizar, Nós vamos finalizar lá no dia 9 de abril, Páscoa, Lá na Páscoa, quando a gente vai celebrar a vida nova do nosso bom Deus, a vida nova que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar. Então, olha só, Quaresma é um tempo maravilhoso. Ele costuma ser um tempo mais silencioso, sim. Ele costuma ser um tempo mais de oração, de penitência, de jejum, de caridade, sim. E a gente já vai entender o porquê disso tudo. Então, olha só. Quando a gente começa a quaresma, quando a gente começa a quarta-feira de cinzas, hoje é um costume. É um costume que precisa virar hábito. Hoje a gente tem o costume de ir na missa, mas não se engane que eu vou receber as cinzas e está tudo pronto. Não. Aí você vai estar brincando com Deus, você vai estar esnobando de Deus, você vai estar dando um tapa na cara de Deus, na verdade. Vai estar colocando mais um espinho na cruz de Jesus se você fizer isso. Se você estiver com essa intenção, nem apareça na igreja. Então, olha só. Hoje a gente vai na igreja, hoje a gente vai na missa, a gente coloca as cinzas sobre as nossas cabeças, mas a gente precisa voltar para a igreja. Quem sabe esse seja o primeiro propósito. Toda semana, uma vez por semana, eu vou na Santa Missa. Quem sabe esse seja o maior de todos os propósitos. Então hoje, quando a gente colocar as cinzas na nossa cabeça, a gente vai entender uma coisa muito bonita. A gente vai entender que a gente precisa acalmar um pouco o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Sabe por quê? Hoje, quando a gente for na missa, a gente vai escutar as leituras que vão dizer assim, que nós somos filhos amados e queridos por Deus. Então, tu és uma filha amada de Deus. Tu és um filho amado de Deus. Ok? Combinado? Deu para entender isso? Então, diga ali, tu és um filho amado. Sou um filho amado. Sou uma filha amada de Deus. E que Deus colocou neste mundo. Agora, como é que está nesse mundo? Você já deve ter reparado, como é que estão as coisas por aí, Como é que as coisas estão? Sabe, são tantas metas, a preocupação financeira, preocupações com governos, todas essas manifestações da natureza, Vimos as vítimas, de todas essas chuvaradas, terremotos. Sabe, tudo isso vai desgastando. Talvez você está cansado. Talvez você está aborrecido. Talvez você está meio assim. Talvez você está enjoado de algumas coisas. E o tempo da quaresma é esse tempo lindo e maravilhoso. Então não é um tempo triste. É esse tempo lindo e maravilhoso em que Deus bate no teu ombro e diz assim, meu filho amado, minha filha amada, vem cá um pouquinho. Vamos sentar, vamos ver como é que estão as coisas na tua vida. Porque, sabe, não é fácil,
Eu acredito, né? Não sei como é que está contigo, né? Mas não é fácil a gente dar conta de tudo. Não é fácil, né? São tantas coisas, são tantas situações que vão nos desinstalando, vão nos cansando, vão tirando a paz, vão tirando o nosso sossego. E sabe, quando a gente está cansado, a gente fala o que não deve. Sabe, a gente até às vezes se expressa de uma forma tão difícil quando a gente está cansado, não sei, né? Quando você está cansado, preocupado, estressado, né? Às vezes a gente acaba falando até bobagem, até besteira. Sabe, quando a gente está preocupado, às vezes a gente mete até as mãos pelos pés. Sabe, a gente às vezes nem pensa nas consequências das nossas atitudes, mas é porque nós estamos bagunçados, nós estamos, tá difícil, tá complicado a coisa, sabe? E aí o tempo da quaresma é quando Deus coloca a mão no teu ombro e diz uma coisa muito importante: meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. É isso que você precisa ouvir. Esse é o tempo da quaresma. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Não faz bobagem com a tua vida. Não faz besteira com a tua vida. Não fique vivendo de migalhas. E aí vem uma coisa muito bonita. Aí vem uma coisa muito bela. Aí vem uma coisa muito forte. O evangelho de hoje vai mostrar algumas ferramentas, né? Para a gente voltar aos trilhos, para a gente voltar a ter paz, para a gente voltar a estar bem, para a gente voltar a dormir bem, para a gente voltar a abraçar um ao outro, para a gente não viver brigado. Aí vem algumas ferramentas, alguns caminhos, alguns meios, alguns mecanismos, né? Alguns controles que a gente pode dar, alguns comandos que a gente pode dar para a nossa vida. Sabe? E aí que entra o tempo da quaresma, a oração. A oração. Eu tenho falei há poucos dias no nosso retiro de crisma, falei hoje de manhã, inclusive, na missa aqui, que a gente não deve rezar para não ter cruz na vida. A gente não deve rezar para Deus tirar os fardos da nossa vida. Porque você sabe que isso não vai acontecer. Sabe, né? Fardos, cruzes, a gente vai ter. A vida faz isso com nós, né? Eu tenho dito, né, que para mim 1 quilo sempre vai ser 1 quilo. Não adianta eu adulterar a balança que eu vou estar me enganando, né? Então todos nós às vezes sentimos o peso da vida, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, às vezes é a saúde, sabe? A gente sente o peso da vida. Por que na quaresma se diz que a gente deve rezar? O que é que a oração faz? A oração faz as coisas darem certo. A oração é quando Deus, no meio da tempestade, se coloca do teu lado, segura na tua mão e simplesmente diz assim: vai dar certo. Eu estou contigo. Vai dar certo. Deixa de ser bobo, deixa de ser pessimista, deixa de ter medo, vai dar certo. Então, a oração, né? Por isso que a quaresma é a oração, o jejum e a caridade, né? Ou a penitência junto, né? Veja só, né? A oração torna a gente forte. Por isso que eu digo, não adianta ir na missa hoje e não voltar os outros finais de semana. Vai estar colocando mais um prego na mão de Jesus na cruz. Vai estar sendo muito ingrato. É a pior coisa que você pode fazer. Só ir hoje receber a cinza. É a pior coisa. Então é melhor não ir. Porque a oração vai fortalecendo a nossa vida. Quem não reza, adoece. Quem não reza, fica fraco. Quem não reza, se perde. Não tem por onde. Não tem por onde. Veja uma outra coisa muito bonita, né? Então, a oração, né? E junto da oração vem a penitência e o jejum. Tem gente aí que acha que quaresma é deixar de tomar cerveja, deixar de comer carne, deixar de comer chocolate, Coca-Cola, sorvete, algo assim. Ei,
Isso não vai mudar nada diante de Deus se você olhar com esse espírito. Porque até as academias já tomaram posse do termo jejum, né? Hoje existe, né? O jejum intermitente, né? Veja como vai se banalizando algumas coisas. Mas o que é o jejum? O jejum é quando eu renuncio, a algo para melhorar. Veja, se você não consegue passar um dia sem bebida alcoólica, tem uma coisa errada. Se você não consegue olhar para uma lata de refrigerante e dizer, hoje eu não vou tomar você, hoje eu não quero você. Se você não consegue olhar para um alimento e abrir mão dele, você não vai conseguir nada na tua vida. Ou você vai ficar sempre refém, dependente disso. O que o jejum faz? O jejum faz com que a gente controle, né, aquilo que é mais rasteiro na nossa vida. Sabe? Nossa necessidade vital de comer e de beber. Se você consegue controlar o beber, o comer, você vai controlar tudo na tua vida. O jejum vai disciplinando. O jejum é quando você olha para aquilo, né? Para talvez um refrigerante, uma bebida, uma comida, né? É quando você olha para aquilo e você sabe que aquilo é bom, mas você diz assim, eu consigo abrir mão de você. Eu consigo passar o dia sem você. Olha o esforço que você faz. Olha a renúncia que você faz. E com o jejum, a gente vai vencendo os vícios. Com o jejum, a gente vai vencendo aquilo que nos joga no chão. Porque se a gente consegue renunciar a isso, tantas outras coisas a gente vai renunciar. Então, o jejum de alimento, ele faz com que você controle os seus instintos, aquilo que é animal. Um animal, se você colocar um prato de comida na frente dele, ele vai comer até terminar. Não, e você consegue se controlar. É isso, eu consigo me controlar. Então, além do jejum material, né, como é importante o jejum da língua, né? Como é importante o jejum da língua, né? Vou fazer como penitência, vou parar de falar mal dos outros. Como penitência, vou parar de implicar com os outros. Como penitência, né? Vou parar de falar mal dos outros, fazer uma fofoca, algo parecido assim, e tantas outras coisas. Sabe, como penitência, eu vou deixar isso de lado. Vou policiar a minha língua. Porque às vezes a língua, ela é tão complicada, né? A gente destrói a vida de alguém. Então esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum de pensamentos negativos. O jejum de tantas coisas que fazem mal, sabe? De tantas coisas que fazem mal na nossa vida. E por fim, a caridade, né? O que é a caridade? A caridade é ajudar o próximo. É ajudar o próximo. Existem pessoas que nesta época, elas vão despertando, né, algumas coisas a mais. Sabe, vão ajudando com uma cesta básica, com alimento, com roupa e tantas outras coisas. É um jeito bonito de ajudar o outro, mas a caridade que a gente faz na Quaresma não deve ser só nesses 40 dias. A gente deve ser caridoso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a gente deve ser caridoso, porque o que eu quero que faça para mim, eu vou procurar fazer o outro. Mas tem uma caridade que é maior do que essa. Tem uma caridade que é maior do que dar roupa, alimento para quem precisa. Tem uma caridade que é diferente. Qual é essa caridade? Aquela que você pode fazer com quem está perto de você. Quem sabe vou começar a ajudar a lavar a louça, secar a louça, arrumar a casa, deixar tudo em ordem. Quem sabe eu vou começar a ser mais companheiro. Ah, padre, lavar a louça, secar a louça, está falando bobagem. Por quê? Não estou falando bobagem. Porque além de fazer uma companhia boa para quem está ali,
alivia o fardo de quem talvez já fez tanto por ti, né? Já fez tanto por ti. Sabe, a caridade também é aliviar o fardo do outro. Deixa que eu faço hoje, vai descansar um pouquinho. Deixa que eu cuido disso. Sabe, a caridade talvez é deixar um pouquinho até nossos prazeres, né? Vou pedalar, vou fazer isso, vou jogar uma bola, para ficar com meu filho, com a minha filha. Filho, filha, vem cá, vamos fazer uma coisa hoje diferente aqui em casa? Olha o que é caridade. Olha o que é caridade. Sabe, caridade talvez é cuidar para a gente não tratar os outros de um modo ríspido, né? Medir até o tom da palavra ou a força da palavra. Sabe, são tantas coisas lindas que a gente pode fazer. Esse é o tempo da quaresma. Então, o que é o tempo da quaresma que a gente inicia com a quarta-feira de cinzas? É um tempo onde você vai resgatar a humanidade. Vai resgatar a tua humanidade. O core-core, o dia a dia, metas, isso e aquilo, e dar conta disso e daquilo, vai tirando a nossa capacidade de amar, vai tirando a nossa capacidade de ser humano, de sentir compaixão, de ajudar o próximo. E a quaresma, né? A quarta-feira de cinzas, vai resgatar isso. E para mim terminar, né? Do pó viestes e ao pó voltará. Do pó viestes e ao pó voltarás. Então, o que é isso, né? Veja, desta vida não vamos levar nada de material. Desta vida não vamos levar nada de material. Desta vida vamos levar somente o amor, o bem, a caridade e tantas outras coisas que a gente faz. Às vezes, aquilo que a gente acumula até é motivo de briga, né? Quando nosso pai e nossa mãe vai separar a herança, né? Às vezes, quantas brigas por causa do material. Então, valoriza aquilo que é o essencial na tua vida. Finalizamos, então, este momento aqui. Eu desejo que você tenha, né? Eu desejo que você tenha uma quaresma muito abençoada, sabe? Cheia da graça, da presença de Deus, com coisas boas, com coisas bonitas na sua vida. Sabe, que você seja ainda mais humano e mais tranquilo, tá bom? Então vamos receber agora a bênção de Deus para bem viver este momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quaresma, uma abençoada quarta-feira de cinzas. Fique bem e que Deus sempre te abençoe.